Buenas. Então, o que eu quero fazer nesse vídeo aqui, tá? Que vai ser naturalmente mais longo, mas é porque eu tenho percebido que, principalmente aqui no canal do YouTube, né, e no nosso grupo do Facebook, é que tem muita gente entrando no mercado financeiro, né, e muitas vezes através do Profit, né, que é provavelmente a ferramenta mais usada aí, né, ou pelo menos a mais oferecida pelas corretoras no Brasil de operação e de análise técnica, né? E eu noto que as pessoas estão querendo, obviamente, usar, né, funcionalidades como criar seus indicadores, suas regras de coloração, ferramentas como screening, alerta, né? E não necessariamente tem uma experiência em programação, nunca se envolveram, nunca mexeram com programação, né? E o que acontece é que, às vezes, né, a gente que já tem alguma experiência em programação, já usa isso mais no dia a dia, acaba tomando como garantia, né, como garantido, e às vezes fazendo suposições muitas vezes erradas de que algo é óbvio, né, ou algo é muito simples, né, o que não necessariamente é para quem realmente não tem nunca teve envolvimento nenhum com programação, né. Então, eu decidi fazer algo que dê um passo para trás, né, e falei, não, então peraí, então vamos dar um passo para trás, vamos começar literalmente do zero, né. Então, pensei em algo que a gente possa discutir como se eu, por exemplo, estivesse aprendendo também uma ferramenta nova, uma linguagem nova do zero, né. Obviamente, a gente não vai conseguir cobrir o assunto todo aqui, eu vou tentar deixar esse vídeo em 1 hora e meia, algo do tipo, né? Mas não vai ser possível cobrir tudo, né? Você não vai saber aprender a programar no final desse vídeo. O que você vai conseguir se familiarizar com a ferramenta, com o que é, né, o que são esses códigos de programação que a gente pode fazer, né? Alertas, screening, regra de coloração, indicador, o que isso significa no contexto que a gente estaria programando, né, que é o mercado de ações, através do Profit, né? Lembrando que esse vídeo vai ser focado no Profit, tá? Obviamente existem outras aí, inúmeras ferramentas de análise técnica onde você pode também aplicar programação, né? Cada uma funcionando com a sua maneira, com suas limitações, tá? A gente pode falar sobre isso talvez conforme a gente vai avançando, né? Nos próximos vídeos, enfim. Então, agora o que eu quero é que você tenha as expectativas claras, né? Que não dá pra gente te ensinar aqui em algumas horas a sair programando. Quem te promete isso, sinto muito, mas a grande probabilidade é que você se desaponte no final, tá? O máximo que talvez possa acontecer é você aprender muito bem a copiar e colar um código, né? Que é normalmente como as coisas acabam acontecendo, né? Você acaba tendo que acelerar muito o ensino para tentar compactar isso em poucas horas, né? Mas entra naquele problema que eu falei, você acaba tendo que tomar como garantia que a pessoa já saiba, né, o que está acontecendo ali por trás, né? O que não é necessariamente sempre verdade, né? Para quem já tem alguma experiência, tudo bem, mas para quem está completamente iniciando, né, nesse mundo de mercado, né, ou até mesmo simplesmente no mundo de programação, não é assim tão óbvio, né? E é isso que eu quero tentar mudar aqui com esse vídeo, para pelo menos te trazer para um nível onde você possa, então, discutir com outras pessoas, conversar, acompanhar outros materiais e saber o que está acontecendo, tá? Então, esse é o propósito de hoje aqui, né? Para você entender o que a gente está fazendo, tá? Então, vamos... o que eu vou fazer? Então, eu vou deixar esse link aqui embaixo, tá? Se você abrir, então eu vou mostrar aqui, se você abrir www.scapp.link, tá? Vai abrir aqui a nossa página, né? Onde eventualmente você pode conhecer todo o nosso conteúdo, né? Que a gente oferece aqui, tá? Mas logo de cara, para a gente focar aqui no que a gente está buscando, né? A gente tem um material que a gente oferece para o Profit, né? Como eu falei também, eventualmente não gratuito, mas tem muita coisa gratuita aqui também, tá? E caso você queira conhecer. Mas o que eu vou focar aqui, então, só, né, alguns exemplos aqui. A gente tem, por exemplo, um guia de backtest que a gente montou, né, para quem já está um pouco mais avançado, quer agora dar um passo extra, né? Os códigos que a gente discute no nosso canal do YouTube. Tem um aplicativo para Android, tá? Onde tem material de referência para programação e de análise técnica, tá? Gratuito também para você baixar, né?
enfim, material de consulta, né, o nosso grupo do Facebook. Mas o que eu quero mostrar, o que eu vou usar para a gente discutir, é a nossa wiki, tá? Então deixa eu só tirar aqui o link da nossa frente. Agora, a nossa wiki, alguma parte desse material, obviamente, é fechado para os nossos alunos, tá? Mas o que a gente vai começar aqui, né, a parte mais introdutória, você consegue acessar também gratuitamente, né, abertamente. Então, se a gente for aqui na apostila, o que a gente vai começar a discutir é justamente o básico da programação, tá? Obviamente, eu não vou conseguir entrar em detalhes em cada tópico desse, né? Obviamente, é algo que a gente faz com muito mais detalhe no curso, né? A gente discute cada ponto, né, numa aula, né, para entender na prática, né, aplicar mais exemplos, né, mais práticos do conteúdo que a gente vai eventualmente, teoricamente, aprendendo, né? Hoje a ideia aqui, como eu mencionei já, é te dar uma consciência, né, um entendimento do que são cada um desses pontos, né, para quando você estiver assistindo um material, né, por exemplo, num canal meu, ou até outro canal do YouTube, ou até mesmo num grupo de Facebook, discutindo com outras pessoas, conversando, pedindo ajuda, pedindo informação, que quando você vê esses pontos, essas conversas acontecendo, você saiba o que está sendo discutido, né? Então, você sabe o que é um parâmetro, né? O que é uma variável, qual que é a diferença, né? Quando que você vai usar um, quando você vai usar outro, né? Esse tipo de conceito básico, né? Que é o que eu quero que a gente entenda aqui, além de entender um pouco da própria ferramenta, do próprio editor de estratégias, né? Para você entender o ambiente de trabalho, para você se familiarizar com as ferramentas, né? Com as funcionalidades, para que, né, então te coloque nesse nível, né, de pelo menos saber o que está acontecendo, não está completamente perdido, né? Então, a gente vai começar por aqui, tá? Então eu vou tirar eu aqui agora, porque agora a gente não precisa mais disso, né? Então vamos para onde agora? Vamos para o Profit, tá? Então vamos para o Profit. Legal, então como eu falei que eu queria dar um passo para trás, né, para a gente realmente discutir mais do zero mesmo, o que dá para fazer, né, o que a gente pode fazer com o nosso editor de estratégias no Profit, vamos justamente conhecer o ambiente de trabalho, né? Claro, eu espero que neste ponto você pelo menos conheça o Profit, né? Essa ferramenta de análise técnica e operação no mercado de ações brasileiro oferecido pela Nelogica, né? Caso você não conheça, seja novo, inclusive para a ferramenta, eu recomendo você usar a seção ajuda, tá? Você tem bastante informação interessante aqui no portal Nelogica Academy, no Academy Play, mas um que eu recomendo mais é o Academy Play, porque ele abre essa lista de vídeos que, na verdade, são vídeos do próprio canal do YouTube da Nelogica, tá? Mas que podem ter muita ajuda, principalmente para quem está começando e quer conhecer as ferramentas, né? Se você for ver a aba de ferramentas aqui, tem um oceano de ferramentas que você pode usar, né? Ferramentas de desenho, próprias ferramentas de estudo, né? Funcionalidades que a própria plataforma como um todo tem, né? Diário de trades, notícias, que às vezes podem te ajudar, né? E às vezes, por não conhecer, você acaba perdendo uma funcionalidade interessante, tá? E aqui, muito disso é discutido nesses tópicos aqui, né? Então é um bom ponto de partida, tá? Para você. Obviamente, a gente vai focar no editor de estratégias, que é para fins de programação do Profit, tá? Então, não vou entrar muito nesse detalhe da ferramenta em si, né? Vamos focar no Profit. Outra observação que eu preciso fazer é que o Profit tem várias versões, né? Versões que são, às vezes, produzidas especificamente para uma corretora, né? Outras versões mais baratas, com algumas diferenças em funcionalidades, etc. Então, também não é meu propósito aqui ficar discutindo a diferença. Eu recomendo que você verifique com a Nelogica quais as limitações da sua, né? Na própria página deles tem alguma informação sobre isso, né? Eu estarei usando aqui o Pro, tá? Mas esteja consciente que algumas funcionalidades podem estar limitadas para outras versões, tá? Como eu não conheço todas as versões também, eu não vou tentar adivinhar aqui quais são, tá? Mas a princípio você vai notar que muito está liberado, tá? Então, para começo aqui, se a gente for abrir o próprio editor de estratégias, você vai abrir a aba Estratégias, tá? O editor de estratégias, ele abre esse bloco de
texto, parece um editor de texto, né, como a gente conhece, tá? O que eu gosto de fazer sempre é, eu clico na aba, na janela da direita, da esquerda, né, que é o gráfico, e clico aqui nesse botão arrumar janelas contidas, né, e ele deixa separado meio a meio, né, porque para fins de programação eu gosto de ter essa formatação, porque eu vou programando e vou visualizando o resultado, tá? O que eu normalmente faço é, você pode salvar isso como um desktop, que é o que eu tenho chamado curso, né? Então eu tenho, por exemplo, aqui salvar meu desktop, eu tenho um desktop só para o curso e um para minha análise, onde eu tenho aí as minhas janelas posicionadas da forma que eu gosto, né? E toda vez que eu quero programar, eu volto aqui para o curso, para esse desktop chamado curso, né? Onde eu tenho essa formatação que fica mais simples aqui para ver as coisas acontecendo, né? A gente vai falar aqui sobre o ambiente, né? Mas antes da gente entrar até nisso, vamos entender o que o editor de estratégias faz, né? Então, um primeiro ponto importante é justamente, eu vou colocar aqui, ó, editor de estratégias. O primeiro ponto importante que eu quero fazer é que não se deixe confundir estratégias pelo termo estratégias, tá? Porque a primeira impressão, e é natural e normal até que as pessoas possam ter, é que quando a gente fala de um editor de estratégias, a gente está falando de algo que vai automatizar nossas operações, né? Estratégias de operação, né? Estratégias de modelos operacionais, tá? O que não é necessariamente verdade no conceito de automação, tá? A gente pode até falar sobre isso, né? Quando eu digo automação, é basicamente robôs, né? Deixar suas operações de forma automática, né? A gente pode até falar sobre isso, mas entenda, tá? Logo de cara, assim, né? Que o termo estratégias não necessariamente se refere a isso, tá? O editor de estratégias, que é esta funcionalidade aqui, né? Este editor, bloco de texto aqui, ele simplesmente é uma ferramenta para você codificar, programar no Profit, tá? E o que você pode, então, codificar no Profit, né? Primeiro, que eu acho que talvez seja o mais comum, né? O uso mais comum é justamente para codificar indicadores ou programar indicadores, né? A segunda seria regras de coloração, tá? Regras de coloração, né? Que eu acho que são as programações que a gente mais conhece, né? Mais ouve falar, ou conhece primeiro, né? Mas você pode também programar alertas, screening, que nada mais é que um filtro, tá? Então é filtrar uma determinada lista de ativos buscando uma determinada condição ou parâmetro, né? Então, por exemplo, eu quero só filtrar os ativos do dia de hoje que estão com uma alta de 3%, né? Pode fazer isso, você pode fazer usando a própria ferramenta de screening, tornando esses parâmetros configuráveis na ferramenta, ou tornando esses parâmetros em forma de código, né? Então a gente vê nesse canal muito sobre isso também, né? E então a gente pode conversar sobre isso também. E eu deixei justamente por último, tá? Porque é o que eu quero fazer uma observação, que seria estratégias de execução. E eu acho que é daí que vem um pouco da confusão, né, do termo aqui estratégias de execução com o termo estratégias do nome que eles deram aqui para o nosso editor, né? O editor de estratégias, né? Que talvez não foi um nome muito feliz. Tudo bem que a plataforma em si, tá? O Profit em si, ele é uma adaptação de uma ferramenta que já existe, né? Chamada TradeStation. Uma ferramenta americana, tá? Que foi adaptada para o uso brasileiro aqui, né? Pela Nelogica. Obviamente, adicionou funcionalidades, né? Removeu outras, enfim. Mas o esqueleto, vamos chamar assim, né? da coisa veio desta ferramenta chamada TradeStation. Tá?
E na ferramenta original é sim, de fato, possível fazer esse tipo de programação, tá? O que não é possível na ferramenta brasileira aqui, proporcionada pela Nelogica, tá? Então, no caso do Profit, a estratégia de execução, ela tem fim exclusivamente de backtest, tá? Que é nada mais do que você automatizar operações, mas para fim de estudo de performance, tá? Então, obviamente, a gente vai ver tudo isso, né? Mas entenda que quando a gente está programando uma estratégia de execução, né, no Profit, a gente está programando essa estratégia para fins de backtesting, ou seja, a execução não ocorre em mercado real, em mercado aberto, ela ocorre em mercado simulado, em mercado fechado, para estudo de performance, né? Eu tenho um vídeo aqui também, tá? O guia de backtest, né? Para quem já está um passo mais avançado, aí eu recomendo assistir aquele vídeo, onde eu falo só sobre backtest, tá? As próprias limitações da ferramenta, né? E o que dá para ser feito, né? Então, eu não vou tentar falar muito sobre isso agora, como eu falei, isso aqui é para a gente dar aquele passo para trás, começar a entender, né? O nosso ambiente de trabalho, a programação, né, do zero, e aí quando você estiver mais confortável, você vai para o seu backtest, tá? Então a gente sabe o que dá para fazer agora, né? Como que isso é feito, tá? O TradeStation, né, originalmente desenvolveu uma linguagem chamada Easy Language. Tá? Eu não vou entrar também em muitos detalhes aqui sobre programação, porque também eu entendo que o público aqui que quer começar a aprender a usar a funcionalidade de programação do Profit não necessariamente quer se tornar um programador e sair por aí programando, né? Às vezes quer usar essa funcionalidade a seu favor, né? Para criar seus indicadores, suas regras de coloração, enfim, mas não necessariamente quer se aprofundar, né, em programação, enfim. Mas como contexto histórico, né, para você entender o que está acontecendo, principalmente para você entender as conversas que acontecem, né, nos grupos de programação sobre Profit, etc., o Easy Language, né, que é essa linguagem que a TradeStation criou, né, é uma linguagem baseada puramente em Pascal. Tá? Pascal é uma linguagem bem antiga, tá? Também não vou entrar nos detalhes aqui, né? Que é bem rudimentar, vamos dizer assim, tá? Não estou dizendo, não é desmerecendo a qualidade da linguagem, que pelo contrário é usada até hoje, tá? Para muitos fins de programação, né? Não é que essa questão, mas o ponto que eu quero fazer é que essa linguagem ela vem com as suas limitações, tá? E o que a Nelogica fez foi adaptar essa linguagem Easy Language. Então vamos colocar aqui, né, no editor de estratégias, tá? Para uma linguagem que a Nelogica chamou de Nelogica Trade System Language, NTSL, ou NTLS. Enfim, basicamente é Nelogica Trading System Language. Agora eu não sei se é Trading Language System ou System Language. Também não faz diferença. A questão é que este NTSL é uma adaptação do Easy Language, que é uma linguagem baseada em Pascal. Como a gente conversou que o Profit, né, a Nelogica removeu algumas funcionalidades em relação ao TradeStation, né, a linguagem original, né, a linguagem da Nelogica teve que seguir esse formato. Então, o NTSL é também uma adaptação do Easy Language. Então, não segue 100%, né, as funcionalidades do Easy Language. É muito próximo. Se você, por exemplo, comparar dois códigos do Easy Language e da NTSL, você vai ver que é muito parecido, mas não significam que são relacionados, né? Eu não posso rodar, por exemplo, um código do Easy Language no nosso Profit aqui, né, sem ter que adaptá-lo, né? Com alguma adaptação pode ser até que funcione.
Mas então entenda isso, tá? A gente vai estar programando aqui, né, justamente este NTSL no editor de estratégias para o Profit, tá? Então, o sumário aqui, né, vamos fazer um resumão, a gente pode programar indicadores, regras de coloração, alertas, screenings, né, e estratégias de execução puramente para fins de backtest. Legal, então agora a próxima parte eu acho que é falar do nosso ambiente, tá? Porque eu quero mostrar também, né? Eu quero mostrar ou explicar ou especificar, por exemplo, como que o editor de estratégias consegue diferenciar um indicador de uma regra de coloração, de um alerta, de um screening, de uma estratégia de execução, né? Como que ele sabe o que eu estou programando? Mas antes mesmo da gente chegar nisso, agora eu acho que a gente pode começar a entender um pouquinho a estrutura do nosso código, tá? Do que a gente vai fazer. Você vai notar que sempre que você abrir o editor de estratégias, né, com um arquivo novo, ele dá esse arquivo inicial aqui, né, com essas palavras begin, end e geralmente ele coloca uma plotagem aqui no meio, tá? Você vai ver que se você criar uma nova estratégia com o botão novo, nova estratégia aqui, né, você tem algumas arquivos, né, ou templates, né, ou modelos para determinadas funcionalidades, né? Então você tem para indicadores, né? Então você vai ver aqui indicador simples, indicador com linha dupla, uma coloração, uma estratégia de execução. Isso, então vamos abrir um aqui, por exemplo, indicador com linha dupla. Vamos abrir um novo, uma coloração simples, né? E mais uma estratégia de execução, ok, simples. Então você note aqui embaixo que ele gerou 4 arquivos, né? Você trabalha em formato de tabs, né, ou tabulações aqui, ou abas, né, para cada arquivo, ou seja, você pode editar e usar mais de um arquivo ao mesmo tempo. E o nome padrão que ele dá é esse no name, né, que em inglês seria sem nome, né? E aí, obviamente, conforme você for salvando, você vai atribuindo nomes para esses arquivos, tá? Então, obviamente, a gente vai falar sobre a estrutura de cada um deles, né, e mostrar justamente como que ele sabe, então, aqui, né, que este código era um indicador de 2 linhas, né, que ele chama aqui, né, indicador com linha dupla, né? Como que ele sabe que este aqui era uma regra de coloração, né, que a gente viu aqui, uma coloração, e como que ele sabe que este é uma estratégia de execução, né? Porque o ponto que eu quero fazer é o arquivo, tá, que ele vai gerar, né, o arquivo que ele salva é o mesmo, tá? Independente se é um indicador, uma regra de coloração, um alerta, um screening, o arquivo em si é o mesmo. E a gente pode falar sobre isso, tá? Então, como é que funciona a estrutura de arquivos do editor de estratégias, tá? E eu vou mostrar isso na prática, mas vamos deixar ele meio que documentado aqui embaixo, tá? Então, primeiro, ele gera um arquivo que se chama PSF. Tá? Esse PSF, pense como se fosse um arquivo zip. Né? Lembra o arquivo zip, né, que comprime vários arquivos em um único arquivo? Né? Esse PSF é a mesma coisa, porém, obviamente, né, nativo do Profit para fins aqui do Profit. Dentro do PSF, ele vai poder armazenar vários arquivos, né? Afinal é um arquivo comprimido, ou seja, várias estratégias, né? Que é o termo que eu vou me referenciar, mesmo porque agora eu espero que você entenda que quando eu falo estratégias, eu não estou necessariamente falando de estratégia de execução, eu posso estar falando de um indicador, posso estar falando de uma regra de coloração, né? Eu estou mantendo o termo aqui para a gente ficar consistente, né? Então quando eu falo estratégia, é porque eu estou falando de um código gerado pelo Profit, né? Então, ele vai comprimir dentro deste PSF, né, determinadas estratégias, quantas eu queira, né, e eu vou mostrar como fazer isso, né, porém ele pode armazenar dentro desse PSF 2 tipos de arquivo para cada uma dessas estratégias. Então o primeiro seria o STG e o segundo SRC. Esse aqui, quando eu coloco ponto .psf, ponto .stg, ponto .src, são as extensões, tá? Extensão. Como a gente tem, por exemplo, um ponto .pdf, né?
.pdf é uma extensão de um arquivo que a gente conhece aí, arquivos PDFs, né, que são normalmente arquivos de texto, né, não necessariamente texto, mas arquivos que você... documentos, né, que você pode exportar como esse PDF. PDF nada mais é que uma extensão. Essas que eu me refiro aqui, né, PSF, STG, SRC, também são extensões, tá? E como que a gente faz, então, para gerar esses arquivos, né? Porque você pode tanto querer compartilhar, né, um arquivo, uma estratégia, como instalar uma estratégia, né? Então alguém compartilha com você, né, e você quer instalar essa estratégia. Como é que você vai fazer isso? Se você for em estratégias, gerenciador de estratégias, e é por isso que eu quero sempre usar o termo correto aqui, né, em relação ao que a Nelogica fez, para a gente poder entender, né, onde estão as ferramentas, o que elas fazem, né? O gerenciador de estratégias nada mais é que uma ferramenta para te ajudar a gerenciar o quê? As suas estratégias, seus indicadores, seus códigos, né? Regras de coloração, alertas, enfim. Note que ele já até acrescentou esses 4 arquivos que eu acabei de criar aqui, né? O NoName 1, 2 e 3, né? Ele deixa uma marca amarela ao redor, porque eu ainda não compilei, né? Não salvei, não fiz nada com esses códigos, né? Então, ele não sabe se funciona. Então, para ele, se não está compilado, é porque ele não sabe o resultado disso, ele não sabe se está funcionando, se não está, né? E ele vai saber quando eu fizer a minha primeira compilação, que eu também vou mostrar logo mais. Agora vamos conhecer aqui o gerenciador de estratégias. Tem um vídeo, tá? Só sobre isso, mas é para mostrar rapidamente aqui, né? Você pode importar, né? Então note que você vai poder selecionar justamente o arquivo PSF, né? Aqui você vai selecionar, quando você for buscar no seu computador, né? Justamente aquele arquivo PSF. Dentro deste arquivo PSF, como a gente conversou, né, ele comprime arquivos, né, dos seus códigos, sejam um STG, sejam um SRC. Eu vou falar a diferença de cada um deles, tá? Mas o que ele faz ele lista aqui, né? Ele vai listar todas essas estratégias aqui, para então que você possa importar, né? Ou seja, a partir do momento que você joga para o lado dos selecionados, você está importando para dentro do Profit, né? E aí, quando você clicar em importar, ele vai adicionar dentro do Profit. Então, se eu mostrar muito rapidamente aqui, um exemplo, se a gente abrir um arquivo aqui, ó, eu tenho aqui, ó, cruzamento MM. Note que dentro desse arquivo PSF, eu tinha 3 estratégias, tá? Então, ele me permite escolher quais eu quero importar, né? Então eu posso vir e jogar, ou jogar todas de uma vez, né? Para o lado das selecionadas, importar. Como eu já tenho esses arquivos instalados, ele vai perguntar se eu quero sobrescrever, né? Eu vou colocar sim aqui só para a gente ver o resultado. Ele diz estratégias importadas com sucesso, tá? Então é assim que você vai importar uma estratégia. Agora, quando você for exportar, note que você vai criar o nome da sua estratégia aqui, né? Então, se eu fizesse o mesmo processo agora inverso, né? Então, vou até dar um nome novo, como se não existisse ainda. Estratégia. Então, eu estou exportando uma estratégia. Veja que o arquivo não existe. Justamente essa é a ideia, que você cria um arquivo, né? Então, ele vai criar um arquivo de estratégia, veja aqui, PSF. E agora eu posso selecionar quais códigos ou quais estratégias eu quero que ele comprima dentro deste meu arquivo PSF, né? Então, conforme eu seleciono os meus arquivos, eu vou jogando para o lado dos selecionados, né? Então eu quero que todos esses sejam comprimidos, né, dentro do meu arquivo PSF, né, e exportados. Agora, quando eu seleciono um arquivo para ser exportado, ele, por padrão, né, vai exportar do tipo STG, que é o quê? É a forma, como é que eu posso dizer? Existem termos de programação, mas eu não queria entrar muito nesse assunto. Como eu falei, eu sei que não é também o público-alvo aqui, né? Como eu falei, ninguém quer se transformar em programador, mas entenda que o arquivo STG ele é protegido, né? O termo seria ofuscado, né? Ele é protegido, né, de leitura por outros softwares. Então, quando eu exporto um arquivo STG, eu não consigo
apesar de que, eu vou abrir um parênteses aqui, é possível, né? Senão não existiria pirataria de softwares, né? Então, tecnicamente é possível você abrir um arquivo STG, mas vamos dizer aqui para fins, né, conceituais, ele é um arquivo protegido, onde você não vai conseguir ler, né, esse arquivo, a não ser que no Profit, né? Mas se você quer que esse arquivo seja aberto, né, por outros e o código-fonte seja lido e acessado por outras pessoas, você tem que marcar essa opção, exportar código-fonte. E o que ele vai fazer é, junto com o arquivo STG, ele vai exportar um arquivo chamado com extensão SRC, né, que é uma abreviação de source, né, source, que seria o código-fonte, e STG, que é uma abreviação de strategy, né, que seria estratégia. Então, strategy é a sua estratégia em formato codificado protegido, né, ofuscado, ou seja, somente você vai ter acesso ao código-fonte, né, e o arquivo source, né, SRC, é o arquivo-fonte, dá a possibilidade de outro usuário ler o código-fonte, né, ler o que você programou, tá? Então é uma decisão que você tem que fazer no momento que for exportar o seu arquivo, né, se você quer protegê-lo ou não. Então vamos fechar aqui, vamos fechar o nosso gerenciador de estratégias. Obviamente você tem aqui, né, os botões editar, renomear, compartilhar, excluir, né, como um gerenciador mesmo, né? Você pode nomear, alterar o nome caso você queira, né? Então note que uma observação interessante, já que a gente está falando sobre proteção do código, né? Note que esses códigos, esses dois primeiros códigos, como eu não tenho acesso ao código fonte, ao código SRC, ele não me permite editar. Ele vai me permitir usar o código, né, adicionar o indicador, se for um indicador, adicionar essa regra de coloração, caso seja uma regra de coloração, mas ele não me permite acessar o código fonte, porque eu não tenho um arquivo fonte, SRC. Né? Outros arquivos, e obviamente esses arquivos são arquivos que eu criei, né, note que ele me dá a opção editar. Então, a partir do momento que eu abro um arquivo desse, vamos pegar um arquivo aqui, editar, ele me deixa abrir o código fonte, né? Então vou fechar ele rapidamente, aqui vamos voltar para o nosso gerenciador de estratégias, né? Então note que é essa a diferença, tá? Entre você ter o arquivo STG ou os dois, né? Porque o STG, obviamente, é por padrão, ele tem que ser compartilhado, afinal você não consegue abrir sem ele, né? Adicionar o indicador, enfim. A única adição que você pode fazer é realmente compartilhar ou não o SRC, né? Que seria o código-fonte, tá? Então, este é o gerenciador de estratégias, né? Legal, então voltando aqui para o nosso editor, você vai ver que a gente tem alguns botões aqui, né, que são comuns em qualquer software, na verdade, né? Qualquer software de edição de documentos, texto, né? Que é o botão novo aqui, que a gente já viu, nova estratégia, né? Ele abre um novo arquivo. Abrir, né? Ele abre a sua lista de estratégias, tá? Então, as observações que eu quero fazer aqui, ele filtra todas, tá? Você obviamente pode pesquisar, né? Como eu falei, a gente vai conversar sobre como ele identifica cada uma delas, né? As minhas estratégias, ou seja, são arquivos que eu criei, né? Então ele vai filtrar somente arquivos que eu criei, né? Ou que eu tenho acesso ao código-fonte, né? Exemplos, então esses arquivos são nativos da própria plataforma, que você pode usar para aprendizado mesmo, tá? Para você ver um funcionamento de um código mais complexo, algo sendo feito, né? Para tentar entender. Então esses arquivos exemplos são nativos da própria plataforma, tá? Você tem o botão de fechar, como a gente conversou aqui, né? Você tem a possibilidade de trabalhar com abas, né? Então, você pode ir fechando essas abas, né? Então, vamos fechar uma aba aqui, né, por exemplo, e você vai trabalhando com essas abas conforme você prefere, né? Tem dois botões de salvar aqui, né, que são botões até comuns, né? Um é o salvar e outro com a canetinha, que é o salvar como, né? A diferença basicamente é a mesma diferença para outros softwares, né? Quando você usa o botão salvar, e porque esse é um arquivo que eu ainda não dei um nome, né? Esse nome é um nome inicial que ele dá, né? No name, né? A partir do momento que eu der a primeira vez o salvar, ele vai pedir para eu escolher um nome. Então eu vou usar aqui o nome xtest0, tá? Um nome qualquer, né? E outra coisa que eu queria mostrar é justamente esse campo descrição. Então vamos colocar um texto aqui qualquer, este
esta estratégia foi programada por SCAPP. Se eu der salvar, note que como eu já tenho um arquivo com esse nome, ele vai perguntar se eu quero sobrescrever, eu vou dizer que sim, tá? Então note que a partir de agora, cada vez que eu fizer uma mudança nesse arquivo, né, eu posso simplesmente vir aqui e salvar, ele não vai ficar me perguntando toda vez, né? Agora, se eu vier no salvar como, então ele me abre novamente aquela janela onde eu posso alterar o nome e alterar essa descrição. Então eu vou até botar um ponto aqui, ó, só para alterar, né? Eu vou salvar, ele vai perguntar se eu quero sobrescrever, eu vou dizer que sim. E o que eu queria mostrar é que aquela descrição, né? Então, vamos supor, eu inserindo o indicador, e se eu for filtrar aqui aquele código que eu acabei de criar, né? Quando eu clico nele, você note aqui, ó, no canto lateral aqui, no canto direito, né, inferior direito, ele me dá justamente o quê? Aquela descrição que eu escrevi, né? Então, você pode usar aquele campo para explicar basicamente o que é essa programação que você fez, né? Quem desenvolveu, informações desse tipo, né? Então vamos fechar, tá? Esses são os botões aqui, obviamente, mais comuns, né? Você note que tem outros botões aqui que a gente vai ter que falar, né? Mas antes, como a gente ainda precisa entender um pouco melhor a parte de programação, né? Eu acho que sem contexto, eu falar agora desses botões aqui talvez não ajude muito. Né? Então vamos entender um pouco mais sobre a programação e depois a gente fala sobre o que cada um deles faz, tá? Então, o que é a nossa programação aqui? Então você note que ele te dá a contagem de linhas, isso aqui simplesmente serve para te ajudar a localizar um problema, né? Porque você vai ver, a gente vai ver que o menu de compilação, né, que é onde ele diz se um código foi compilado ou não. Compilado é um termo usado para dizer que o compilador, que é o software que roda por trás desse editor, né, está satisfeito com o que você programou. A gente tem que sempre lembrar que uma linguagem de programação ela funciona na mesma ideia, vamos dizer assim, do que um idioma que a gente usa para conversar com outra pessoa, né? Então, uma linguagem de programação, da mesma forma que a gente faz com outra pessoa, ela tem uma gramática e um vocabulário. Tá? Existem outros termos para falar disso, né? Então você vai ver outro termo chamado sintaxe, né? Que é justamente verificar se a gramática e o vocabulário da sua programação, do seu código estão ok, né? Mas o que eu quero fazer aqui é fazer essa correlação com o idioma normal, né? Português, por exemplo, de que a gramática ela vai fazer o quê? Ela vai verificar a sequência das palavras como você constrói uma frase, né? Então, se eu colocar as palavras em qualquer ordem, né, a frase pode não fazer sentido, né? Então, para isso que a gente tem a gramática. O vocabulário é para garantir que eu estou usando as palavras corretas, né? Então, e também escrevendo as palavras da forma correta, né? Então, o compilador, o que ele faz é verificar justamente a gramática e o vocabulário do seu código, né, para ver se aqui, primeiro, as palavras estão na sequência correta, né, respeitando a gramática, né, que aquela língua contém, né, e respeitando o vocabulário, para ver se as palavras estão escritas corretamente, se são palavras que existem dentro daquele contexto daquela linguagem de programação, né, e quando ele define ou entende que a sintaxe, né, então a combinação dessa gramática e desse vocabulário estão ok, estão satisfazendo, né, as necessidades daquela linguagem, ele define esse código como compilado, né? Então, entenda que ter a gramática e o vocabulário de uma linguagem correta não significa que o código vai executar uma ação de forma correta. Porque você pode programar corretamente a coisa errada. Né? Então, um exemplo clássico, se a gente pegar talvez a regra de coloração mais fundamental que existe em termos de
programação de mercado financeiro, né, é justamente a coloração de candles para dizer quando um candle é de alta, quando um candle é de baixa, né? Neste caso aqui eu estou usando candles de alta branco, candles de baixa preto, ou seja, candles de alta é o quê? O candle abriu num preço aqui embaixo, né, e foi fechar lá em cima, né, ou seja, havendo uma alta. Então ele abriu aqui embaixo e fechou em cima. O candle preto, né, no caso aqui o candle de baixo, é o contrário, ele abriu aqui em cima e foi fechar lá embaixo. Né? Agora, eu poderia acidentalmente programar o inverso, para que quando um preço, né, o preço de aqui, por exemplo, né, o nosso preço de abertura abriu aqui embaixo e fechou aqui em cima, eu poderia, por acidente, programar para ele colorir, neste caso, de preto, e vice-versa. Né? Ou seja, o código, para fim do compilador, né, o compilador entenderia aquela plotagem como correta, né, ou aquela coloração como correta, porque as palavras que eu usei, o vocabulário que eu usei, a sequência que eu usei foi correta, mas eu programei a coisa errada, né? Então entenda que simplesmente ter um código compilado não significa que ele está fazendo a coisa esperada, né? O que você está esperando aí vai depender do quê? Da sua lógica de programação, né? Que vai determinar, né, as instruções que você está passando para o computador, né? Se elas estão, né, corretas, se essas instruções estão corretas, né? Então, isso tudo a gente precisa levar em consideração quando estiver programando. Tá? A gente pode, obviamente, ver isso com mais detalhes conforme a gente for fazendo alguns exemplos aqui, né? Mas sempre tem esse conceito muito claro. Tá? Você pode estar muito bem programando certo, programando de forma correta, a coisa errada, programando certo para fazer algo errado. Né? Então, sempre lembre disso. Então, próximo ponto que a gente tem que conversar é justamente sobre a estrutura aqui do nosso código. Né? Você vai ver que todo código que a gente for programar, tá? Eu vou aumentar ele aqui só para espaçar, ele tem que ser construído dentro deste bloco, vamos chamar de bloco, né? Begin e End, que forma o que seria uma moldura, né, do que o seu código vai fazer. Então, tudo que está dentro desta moldura begin, que nada mais é do que a palavra início, em inglês, e end, fim, tá? Eu estou basicamente demarcando ou delimitando para o meu compilador, né, para o compilador do Profit, que o meu código vai estar dentro, né, dessa moldura, dessas limitações aqui, né? Então ele sabe que tudo que tiver dentro dessas limitações, ele precisa, né, executar. A gente vai ver que essas limitações também são usadas para outros casos, né? Mas de forma mais geral aqui, para quem está começando, né, entenda isso, tá? Então, tudo que a gente for programar vai ter que estar sempre dentro deste bloco begin e end, que você vai notar que na linguagem da Easy Language, da NTSL, né, que é a adaptação da Easy Language, você pode usar também essas palavras em português, né? Então, por exemplo, eu posso alterar para início e fim. Ele vai entender da mesma forma, tá? Então, a gente pode fazer essa alteração. Mas, por padrão, ele começa como begin e end, como a gente viu ali, né? Note que ele muda a cor para esse azul, né, azul mais claro, para determinar que isso aqui é uma palavra reservada. O que é uma palavra reservada? O conceito de palavra reservada é justamente voltando no nosso vocabulário aqui, né? São as palavras que o compilador entende, né, como parte do seu idioma, né, da sua linguagem, né? Então, quando ele transforma aqui em azul, né, ele está me dizendo que essa aqui é uma palavra reservada, que ele entende o que ela faz e, mais importante do que isso, ela é reservada. Significa dizer, então, que ela tem uma função e ela só faz aquela função. Eu não posso atribuir um significado diferente para ela. Então, ela serve para uma determinada tarefa e somente isso. Neste caso aqui, a palavra início e fim, ela serve para a tarefa justamente de delimitar, né, o início
e o fim do meu código, né? Ou de um bloco de código, que a gente vai ver também que a gente pode ter blocos de código dentro de blocos de código, né? Não tem nenhum problema de eu ter um bloco de código e dentro dele, né, ter vários outros blocos que também precisam ser delimitados com as palavras reservadas início e fim, tá? Que a gente vai ver também exemplos mais clássicos, né, para colocar isso em prática, tá? Então, acho que isso demarca bem aqui a nossa estrutura, né? A gente sabe agora o que vem aqui dentro, né? Agora, obviamente, o que vem dentro é justamente o nosso código, tá? Que é o que a gente vai, então, começar a ver um pouco mais, né? Legal, então agora a gente precisa entender o que acontece justamente dentro deste bloco, né, de código que a gente vai poder programar. Então, este exemplo, que é aquele exemplo nativo da própria plataforma, né, que a gente usou aqui no Nova Estratégia, note que aquele exemplo é a plotagem de linha dupla, né? Então, basicamente, você nota que ele está fazendo duas plotagens, né? Agora, o que está sendo feito aqui, né? Note que esta palavra plot, tá? Ela é o que a gente chama, né, em termos de programação, uma função. Então, você nota que quando eu deixo o mouse em cima dela, ela me diz ali função plot. O que é uma função? Uma função é um bloco de código já pré-definido com uma função específica, né? Por isso chama função, com uma tarefa específica, né? Para que eu não tenha que ficar reprogramando toda vez a mesma coisa. Um exemplo aqui é justamente uma plotagem. Então, para eu não ter que ficar reprogramando todos os detalhes por trás de uma plotagem, eu defino uma função que vai fazer isso e só isso, dou um nome para ela, chamei, né, no caso, esta função é uma função nativa da plataforma, né, chamada plot, então eu não posso alterá-la, né? Eu preciso, então, simplesmente definir alguns parâmetros, né, para que ela realize aquela tarefa. No caso da função plot, o parâmetro que ele me diz ali, que ele pede, que ele precisa, é um parâmetro chamado valor, que é o valor que será plotado. O resultado, ele diz ali, né, um resultado chamado void. Void em inglês significa vazio. Ou seja, o que ele quer me dizer com isso? Ele quer dizer que essa função vai realizar uma tarefa com o meu parâmetro valor, que eu vou passar para ela, porém, ela vai executar aquela tarefa e não vai me dar nenhum resultado, nenhum valor de retorno, né? Ela simplesmente vai executar aquela função, aquela tarefa, né, sem precisar me retornar um resultado. Por exemplo, se eu tivesse uma função para calcular a área do triângulo, né, os parâmetros seriam os lados desse triângulo, né, os tamanhos, e o resultado seria o quê? A área. Né? Então ele retornaria um valor, um resultado para mim. Como ele não precisa me retornar um valor, ele caracteriza isso como um vazio. Né? E ele usa o termo para isso. Em programação, o termo que é usado é chamado void. Tá? Então, sempre que você vê void é porque você sabe que você não vai receber nenhum resultado, nenhum valor. O resultado que eu digo é resultado numérico, ou até mesmo, né, em outras linguagens poderia ser outros tipos de resultados, né? No caso aqui do Profit, né, os resultados geralmente são valores numéricos, tá? Ou até mesmo booleanos, né? Que a gente pode falar já. Mas, então, né, para a gente fechar o assunto função, é basicamente isso que ela faz, tá? As funções nativas do Profit você encontra nessa janela, tá? E é justamente este botão FX, tá? Então, justamente por isso que eu queria dar mais contexto para a gente começar a falar sobre esses botões, tá? Porque agora você sabe o que é uma função, então quando você precisar carregá-las, você vai vir nesse botão, você vai ver que ela está dizendo ali lista de funções, eu vou abrir todas as funções nativas do Profit, tá? Note que ele lista aqui em usuários os meus próprios códigos também, tá? Então, eu poderia referenciar, né, meus próprios códigos, né, minhas próprias funções, né, também através dessa lista. Mas o importante para nós agora é entender que essas funções aqui, né, são nativas. Então, você tem funções de alarme, funções de backtesting, funções de calendário.
cada função tem uma tarefa já pré-definida, né? Então, por exemplo, se a gente for em funções gráficas, note que a função plot está aqui, com a função plot 2, 3 e 4, né? Então, observação aqui à parte, né? Infelizmente, no Profit, você só pode plotar 4 linhas por código, tá? Então, existe essa limitação, você não consegue plotar mais que 4 linhas ao mesmo tempo, né? Para mais que 4 linhas, aí você teria que ter mais códigos, né? Códigos separados, tá? É uma limitação aí do Profit, né? Então, essas são as listas, né, de funções. E só uma observação, você vai notar que algumas funções, né, elas têm essa bolinha vermelha e algumas têm este quadradinho, né? Existe uma diferença, tá? A gente não vai ter tempo para entrar nesses detalhes aqui, mas essas bolinhas vermelhas representam procedimentos, tá? Procedimento é um tipo de função que justamente, como a gente conversou, né, ela executa uma tarefa, mas não retorna um valor, né? Os bloquinhos aqui em quadradinhos, esses são realmente funções que te retornam um valor. Então, por exemplo, se a gente pegar uma aqui, vamos pegar uma de calendário, que eu acho que fica melhor de ver. Por exemplo, data, né? Se a gente pegar a função data, e note que eu posso arrastar ela aqui para dentro, tá? Só para a gente ver, né? Você nota que ela me diz ali uma função date, né? Data em inglês. Descrição, retorna a data da barra sendo analisada. Eu não preciso passar nenhum parâmetro, né? Porque ela vai usar justamente a barra sendo analisada para definir essa data. E o resultado é um integer. Integer significa, tradução, né, inteiro, que seria justamente um número inteiro. Tá? Então, note que ela me retorna um resultado, um valor numérico do tipo inteiro. Né? Então, você note que a diferença é justamente essa. Né? Essa função, ela de fato me passa um valor. Tá? Então, se a gente pensar num bloco, né, como a gente tem descrito, né, se você pensar num bloco aqui, se a gente chamar essa aqui a função date, né, ela vai me retornar aqui no final um número inteiro, que é justamente a data. Né? Note que eu não preciso passar nenhum valor para ela como parâmetro, né? Mas eu poderia pegar, por exemplo, vamos ver outra função aqui, vamos pegar uma outra aleatória aqui, talvez matemática ABS. ABS é uma função legal. Vamos jogar ela para cá só para a gente ler. Ela retorna o valor absoluto de um número ponto flutuante, né? Parâmetro valor, tá? Então eu preciso passar um parâmetro do tipo float, que é um número real. Eu vou falar sobre os tipos, tá, de valores, né? E ela me retorna também um número do tipo real, do tipo float. Né? Então vou apagar ela aqui. O que isso seria se a gente pensasse em bloco? Né? Vou criar mais um bloco aqui. Essa seria a função ABS. Né? A diferença é que agora eu tenho que passar um parâmetro para ela. E ela me retorna, né, um parâmetro do tipo float, né, chamado valor, que ele deu, né, e o resultado também é um valor do tipo float, né, que é um número inteiro, um número real, né, um número ponto flutuante. Né, o que a ABS na verdade faz, né, retorna um número absoluto, né, absoluto. Então, basicamente o que ela faz é, qualquer que seja o valor que você passe para essa função ABS, ela vai me retornar um número absoluto. Então, por exemplo, se eu passar 7.2, né, porque ela falou pode ser um número ponto flutuante, né, ela me retorna 7.2. Agora, se eu passar menos 7.2, que seria um número negativo, ela me retorna 7.2 também. Né? Então, ela retorna o valor absoluto. Né? Então, por exemplo, para casos onde eu só quero valores positivos, né, eu posso usar a função ABS para fazer essa conversão para mim, trabalhar isso para mim. Né? Então, ele automaticamente retorna sempre o valor absoluto. Tá?
Então esse é um uso, por exemplo, da função ABS, né? Mas o que eu quero mostrar, então, é que justamente então, a diferença, por exemplo, para procedimentos é que eu posso passar parâmetros, né? Então, no caso aqui a plot, né, que a gente está vendo aqui no nosso código, eu passo um parâmetro que é o valor, né, o valor a ser plotado, só que note que aqui ele não me retorna nada, ele simplesmente executa o que ele tem que fazer, né, que é justamente plotar, mas não me retorna nenhum valor, tá? Então, o termo técnico dentro desta programação, dessa linguagem, é procedimento, tá? Procedimento, ou procedure em inglês, né? Mas, né, tecnicamente também é uma função, tá? Também executa o papel de função, né? Então, essas são as funções que a gente pode usar. Obviamente, a gente pode criar as nossas próprias funções também, né? Então, eu posso criar um bloco de código que eu quero que execute sempre a mesma função, a mesma tarefa, porém, dependendo dos valores, né? Com valores específicos, né? Então, eu posso querer fazer a mesma coisa, mas com valores diferentes. Então, ao invés de ter que ficar reprogramando isso toda vez, eu posso sim criar funções, né, externas e depois só referenciá-las dentro do meu código, né, como a gente faz com plot, né, como a gente faz com date, como a gente faz com ABS e como a gente faz com qualquer outra função aqui dessa lista, tá? Então, como que esses valores, agora que a gente tem conversado aqui, né, valores inteiros, valores ponto flutuante, que é chamado de float ou de, né, um número real, como que esses valores então são passados como parâmetros e ou determinados, né, como parâmetros ou armazenados como resultado, né? Então, justamente você tem esses dois conceitos, né, de parâmetros, né, e o de resultado. Vamos começar a falar de resultado porque esses resultados, o que a gente normalmente faz é armazená-los, né, em variáveis. Tá? Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu só vou fechar essa lista de funções, tá? Para não atrapalhar tanto a gente aqui mais. Mas, para a gente falar de variáveis, né, a gente precisa entender que o que é uma variável? A variável é simplesmente uma posição, né, uma posição na memória do computador, né, reservada para guardar um valor, né, um valor específico. Então, se a gente pensar assim em termos bem genéricos aqui, tá? Se a gente pensar que isso aqui é a memória do computador, onde cada caixinha é um bloquinho é um espaço dentro dessa memória em que ele pode armazenar valores, né? Quando a gente determina uma variável, né, a gente está falando, olha, lá na posição qualquer que seja, tá? Vamos pôr 0 dentro daquela sua gaveta de memória, né? Eu quero armazenar uma variável, né? Um resultado, né? Por exemplo, 5, né? Que é o resultado, por exemplo, da minha ABS aqui, né? O resultado da minha função ABS, né? Só que, né? Como é que eu vou... Tudo bem, eu posso falar para ele, olha, eu quero que você armazene lá na posição 0, né? Só que, obviamente, a gente sabe que, né, dentro da computação, você, né, essa posição não é simplesmente 0, é uma forma de, né, endereço, né, que esse é o termo correto, endereço, né, como se fosse um endereço da casa, né, um CEP, obviamente um endereço muito mais complexo, né, então se eu tivesse que ficar referenciando aquele endereço físico da memória toda vez que eu precisasse de uma variável, seria muito complexo, né, então o compilador por trás das cortinas faz isso para nós, né, o software aqui faz tudo isso para nós por trás das cortinas, né, porém a gente precisa ainda de alguma forma de referenciá-la, né? Então, por exemplo, eu poderia chamar ela de x, tá? Um valor x, né? Ou seja, eu falo para o computador, né? Olha, essa posição aí que a gente tem, esse endereço na memória que você tem, vamos chamar ele de x para ficar fácil, né? Da gente referenciá-lo, né? A ideia é sempre tornar isso amigável para o humano, tá? E essa é uma tradução meio livre do inglês, né? Que é um termo que é usado para você... porque se você for lá para os
âmagos da programação, né? Nada mais é do que zeros e uns de binários, né? Mas isso não é muito legível para o humano, né? Então a gente tem que tentar transformar o mais fácil para nós como humanos ler, né? Um código, né? Uma forma de programar. Então, na verdade, é isso que a gente está fazendo, né? A gente vai dizer para o compilador, olha, sabe aquela posição lá, aquele endereço que você tem na memória? A gente vai chamar ele de x, né? E toda vez que eu chamar ele, né? Toda vez que eu chamar esse valor, né? Esse identificador, que esse é o termo, tá? Identificador, que é um nome, né? Identificador. Um nome que a gente vai dar para a nossa posição de memória para armazenar uma variável. Toda vez que eu chamar esse identificador x, você sabe do que eu estou falando, né? Então, ele vai saber de onde puxar o valor. Tá? Agora, como que a gente faz isso? Né? Como que a gente determina para o compilador, né, que eu quero armazenar um valor dentro de uma posição, né, um endereço dentro da memória? Né? Então, o que a gente vai fazer é, vou apagar aqui, ó, já entendemos o bloco aqui, né? Acho que já ficou bem claro o conceito. O que eu vou fazer? Eu vou apagar, vou deixar ele mais fechado aqui. E antes do meu bloco início-fim, que eu vou remarcar ele aqui, marcar em branco. Antes do meu bloco início-fim, eu vou demarcar um bloco para determinar as minhas variáveis. E para isso eu vou usar a palavra reservada chamada var, tá? Que é para variáveis, né? Ou seja, o que eu estou dizendo para o compilador é que a partir desta palavra var, até o meu início do código, que é delimitado com a palavra início, aqui eu vou demarcar, né, ou identificar as minhas variáveis. Tá? Então, note que ele mudou para azul, porque é uma palavra reservada, ela vai ter só essa função, né? E ele já está me dando um erro, tá? Aqui você vai notar que ele marca com uma linha vermelha embaixo, né? Porque ele diz que tem que ser identificador na declaração de variável, ou seja, o que está acontecendo? Ele está reclamando que isso aqui está vazio. Ele está falando, olha, você determinou aí um bloco para especificar as variáveis, mas não tem nada aí, né? E não pode. Você tem que, se você vai declarar o bloco de variáveis, então você tem que colocar uma variável lá dentro. Então vamos fazer o quê? A nossa variável x. Então, primeiro é o nome, o identificador dessa variável. Então, x, né? Que foi o nome que eu escolhi ali, mas poderia ser qualquer nome, né? Palavra, né? Que eu quisesse, né? Desde que não seja uma palavra reservada. Né? Então, por exemplo, eu não poderia chamar minha variável de início. Né? Você vê que ele não deixa. Ele já me dá um erro ali logo de cara. Nem mesmo usar uma função. Então, se eu, por exemplo, open, que é, plot, que é a nossa função aqui, ele não vai gostar, tá? Porque essa função plot já tem uma tarefa específica para ela, né? Então, eu não posso usar esse mesmo nome. Então, tem que ser um identificador, né, único. Então, x, no caso aqui não está sendo usado. 2 pontos, tá? Essa construção é comum, é o padrão, tá? Então, primeiro vem o identificador, 2 pontos para separar do tipo. O tipo é justamente qual tipo de valor que ele vai armazenar aqui dentro. Né? Você precisa avisar para ele o que vai ser esse valor aqui dentro. Né? Então, em programação de formas gerais, tá? Existem vários tipos de dados, né, que você pode utilizar. Para fins aqui do Profit, vamos se limitar ao que é permitido, tá? Que são basicamente 3 tipos. Tá? Então, vou colocar aqui real ou float, que é em inglês. Tá? Lembrando que você vai poder referenciar tanto em português como em inglês. Né? O tipo inteiro, que seria o integer, e o booleano, que seria boolean. Então, o que são esses 3 tipos, né? Então, vamos terminar de declarar o nosso x aqui, né? E aí a gente fala sobre cada um deles. Então, eu vou chamar aqui de float, tá? Poderia chamar de real, né?
como a gente viu, mas eu vou chamar de float porque eu quero voltar para a função ABS que a gente tinha visto, né? Então, eu preciso terminar essa declaração com um ponto e vírgula. Então, essa estrutura aqui, ela vai sempre se repetir, tá? Então, primeiro vem o identificador, né? O nome que eu escolhi, 2 pontos, o tipo da minha variável, que pode ser ou real, ou inteiro, ou booleano, float, integer ou boolean, e ponto e vírgula, tá? Isso aqui essa é a construção obrigatória, né, de como você declarar uma variável, tá? Então, agora a gente pode, né, agora que a gente já viu aqui como constrói, vamos falar então como constrói as variáveis, né? Vamos falar sobre os 3 tipos aqui, né? A diferença entre cada uma delas. Então, se a gente pensar, né, em real, vamos começar com real inteiro, porque ambas são valores numéricos, né? E qual que é a diferença? Basicamente, um número inteiro, né, como a gente conhece, são os números inteiros, né? Como a gente aprendeu já na escola, né? Então, números inteiros quais são? 1, 2, 3, 4. Se a gente pensar aqui num grupo, este grupo dos números inteiros, né, não tem casa decimal. Basicamente é isso. Tá? Os números reais, né, o float, né, o ponto flutuante, são então números que têm uma casa decimal. Então pode ser, por exemplo, 1,5, 1,5, né? Na verdade eu vou até chamar 1,5 aqui. Tá? Então 3,14, né, que seria o número π. Né? Agora, entenda que os números inteiros também fazem parte dos números reais. Né? Então, se eu colocar aqui R de real e I de inteiro, portanto, no exemplo 5, ele também faz parte dos números reais, porque eu posso ter o quê? 5.0. Né? Então, quando eu declaro um tipo real ou float, né, eu basicamente estou declarando tanto os números decimais quanto os números inteiros. Né? Porque os números inteiros, por natureza, fazem parte do grupo dos números reais. Mas, obviamente, o inverso não é verdade. Né? Então, quando eu declaro um número do tipo, uma variável do tipo inteiro, aí ele só vai aceitar valores do tipo inteiro. Né? 1, 2, 3, 10, 20, 25. Não valores com casa decimal. Tá? Então, entenda essa diferença. Né? Então, por isso, armazenar 5 na minha variável x declarada como uma float funciona. Tá? Agora, se eu declarar y do tipo inteiro, e eu estou fazendo em português justamente para mostrar que ambas as formas funcionam, tá? Então, se eu tivesse usado a forma em inglês também, integer, também teria funcionado, tá? E aí, eu disser que agora essa posição aqui é a y, né? Se eu tentar armazenar nesta posição 3,14, que é π, né? Por exemplo, o número π, aí ele não gosta, né? Porque, obviamente, 3,14 não faz parte dos números inteiros, né? Então, neste caso, ele me daria um erro, tá? Então, entenda isso. Então, por que eu estou mostrando essa diferença? Porque a gente sempre tem que tentar, a gente sempre obrigatoriamente vai precisar associar, né, resultados de funções. Então, se a gente voltar aqui e colocar aquela ABS, só para a gente ver o que ela diz, né, note que ela me retorna um resultado do tipo float, do tipo, né, real. Né? Se eu tentar armazenar o resultado dessa função ABS numa variável, por exemplo, que está determinada como para um número inteiro, ele não vai gostar. Né? Ele vai dizer que está um erro. Então, por exemplo, e agora eu vou mostrar o quê? Vou mostrar justamente, então, como que a gente armazena isso. Né? Então, se eu abrir mais uma linha aqui só para deixar um espaço, se eu colocasse, por exemplo, y, e a forma de a gente determinar ou associar um valor a uma variável, armazenar um valor a uma variável, é usando este identificador aqui, né? Este
conjunto de símbolos, né? 2 pontos e igual. Tem que ser obrigatoriamente dessa forma, tá? Então, basicamente, o compilador dessa forma, ele vai saber que o que eu estiver aqui para a direita agora, basicamente eu quero fazer o quê? Eu quero salvar aqui dentro. Eu estou dizendo para ele, olha, o que tiver aqui, né? Qualquer que seja a informação que esteja aqui, você vai lá e joga naquela minha posição Y lá que a gente determinou. Só que, como eu especifiquei que essa posição Y é um número inteiro, então deixa eu colocar aqui de novo. Como eu especifiquei para ele que isso é um número inteiro, ele vai esperar um número inteiro. Então, se eu fizer, por exemplo, ABS, e aí eu tenho que colocar um valor, né? Afinal, é o parâmetro de entrada, né? Então, vamos supor que eu quisesse o número absoluto de menos 3.5 ou 3.25, e eu tenho que terminar a minha instrução, né, com um ponto e vírgula. Note que ele já me sinaliza um erro. Se eu colocar o mouse aqui, vamos ver o que ele diz. Tipo diferente do esperado, tá? Basicamente ele está me dizendo, olha, o valor que essa BS retorna é um valor float, mas a nossa variável y que você está tentando armazenar é do tipo inteiro. Tanto é que se eu deixar o mouse em cima aqui, ó, você vê, ó, var y tipo integer, tipo inteiro, né? Ele fala, não tá legal isso aí, não vai funcionar. Então, se eu mudasse, por exemplo, para x, ele para de me acusar o erro, porque justamente x é sim um número real, um número float, então os tipos batem, né? Ele para de me acusar este erro, tá? Então, sempre fique atento a isso, né? Agora, como que a gente pode identificar melhor esses problemas, tá? Justamente eu quero começar agora a mostrar aqui o menu de compilação, né? Note que se eu fizer agora verificar sintaxe, então o próximo botão que a gente vai falar, aqui ó, verificar sintaxe. Lembra que a gente falou sintaxe, né? Justamente ele vai verificar, o compilador vai verificar se a gramática e o vocabulário estão ok, né? Então, se eu fizer isso agora, note que ele diz compilado, não tem problema nenhum. Tá? Pode ser que eu tenha programado a coisa errada aqui, pode ser que esse valor não era para ser 3,25, né? Então pode ser que eu tenha feito besteira, mas sintaticamente falando, a gramática, o vocabulário, tá tudo correto. Agora, se eu tivesse feito aquele erro que a gente acabou de cometer, né, colocando o y aqui como resultado da nossa ABS, né, note que se eu tentar compilar ou verificar a sintaxe, ele me dá aquele erro, né? E aí ele vai me dar uma... no menu de compilação, né, um pouco mais de informação, tá? Então se eu mostrar aqui, ó, parser 8,18, tipo diferente esperado, erro de sintaxe. O que significa o 8,18? 8 significa a linha 8, então note que agora, como essa informação aqui nos ajuda, né, porque ele diz a linha 8, então eu já sei onde está o problema, na linha 8. Vírgula 18 significa a partir do caractere 18 é onde ele detectou o erro, né? Então se eu fosse contar aqui, eu não vou ficar contando, mas se eu fosse contar, a gente ia chegar que neste momento aqui é o caractere 18. Tá? Obviamente ele não necessariamente vai conseguir te pontuar exatamente onde é o erro, mas ele sabe que a partir daqui tem algum problema, né? Neste caso, por ser um erro comum e um erro fácil de ser identificado, ele até descreve para você exatamente o que é, dizendo tipo diferente do esperado, né? Então fica muito óbvio para você o que está acontecendo, né? Nem todas as informações do menu de compilação, né, do compilador serão tão descritivas assim, né? Mas é um ponto de partida para você investigar onde pode estar um problema, tá? Então, sempre começando pela linha, depois vendo onde está a partir de qual caractere está o problema, tá? Então, obviamente, se a gente voltar a usar o X, eu verificar a sintaxe novamente, código compilado, beleza, está funcionando, né? E o próximo tema que a gente pode falar, né? Já que a gente falou já que a gente agora entendeu aonde a gente vai armazenar os resultados das nossas funções, caso essas retornem valores, né? A gente pode falar sobre parâmetros, né?
Mas antes disso, vamos então só finalizar para falar sobre o tipo booleano, tá? Tipo booleano, na verdade, nada mais é do que uma relação binária. Vem da álgebra de Boolean, tá? Também não vamos entrar nesse assunto aqui, né? Mas entenda que é a relação binária, 0 e 1, tá? Em computação, né? A gente sempre vai usar a relação binária 0 e 1 para fins de valor, de parâmetro, né? De variável do tipo booleano. 0 vai significar falso e 1 vai significar verdadeiro. Verdadeiro. Então, para fins aqui, né, do parâmetro, o tipo booleano ele pode armazenar ou falso ou verdadeiro, né? Um teste que você eventualmente vá fazer, né, para dizer se algo está acontecendo ou não, se uma condição está sendo satisfeita ou não, né? Basicamente você responde com verdadeiro ou falso, né? 0 ou 1. E uma variável do tipo booleana vai armazenar justamente esse resultado, né? Seja verdadeiro, seja falso, tá? Então, agora para a gente, né, continuar falando sobre parâmetros, né? Porque a gente viu o resultado, né? Agora a gente tem que ver o parâmetro, né? Que é o parâmetro de entrada, que dá, né, um valor para a minha função trabalhar, né? Isso a gente vai declarar, então vamos apagar esses dois aqui, com mais uma palavra reservada, chamada parâmetro. Eu vou até colocar input, que é a versão em inglês, que provavelmente você vai ver mais, né? Mas saiba que poderia ser também a palavra parâmetro, tá? Ele aceita tanto o português quanto o inglês nesse caso. Note que ele já está me dando um erro aqui. Tem que ser identificador na declaração de input. O mesmo erro que a gente teve com o var, né? Ele está dizendo, olha, você disse que vai ter um bloco aí de parâmetros, né? De valores de entrada, né, mas está vazio, né? Então ele não vai aceitar enquanto eu não fizer. Então vamos dar um espaço aqui, ó, só para a gente começar a organizar, né? Então a gente agora tem 3 blocos aqui. Note que input também é uma palavra reservada, né? Ela se transformou ali em azul, né? A gente tem o nosso bloco de variáveis, o nosso bloco aqui do código, né? Nosso moldura do código, início e fim. E agora a gente tem mais um bloco chamado input, que é nossos parâmetros de entrada. Então, se eu quisesse determinar um parâmetro de entrada, né, para esse código, para essa função, eu declaro ele aqui, né? Como a gente viu na ABS, ele chamou de valor, né? Então, eu posso dar o mesmo nome, mas entenda que é um nome arbitrário que você vai escolher, né? Desde que não seja uma palavra reservada, tá? Desde que não seja uma palavra reservada. Usar os mesmos nomes de parâmetros para códigos diferentes não é um problema, assim como não é um problema usar o mesmo nome para variáveis ou o mesmo identificador, tá? Para códigos diferentes. Se você tem no mesmo código, né, o mesmo identificador, aí é problema. Por exemplo, eu não poderia ter um parâmetro chamado x também agora, porque eu já declarei ele nas minhas variáveis, né? Então, por estar dentro do mesmo código, eu não posso, né, usar o mesmo nome, então, ou o mesmo identificador, né, que é o termo correto. Então vamos chamar de valor, né? Agora, a forma que a gente declara é um pouco diferente das variáveis, tá? A gente vai usar parênteses e um valor entre parênteses e ponto e vírgula. Então o que significa dizer essa construção? Primeiro é o identificador, o nome que eu vou dar. Entre parênteses eu coloco um valor inicial, ou seja, um valor que caso eu ou o usuário não altere ou não especifique, então ele vai dizer, olha, se não tem nenhum valor sendo especificado, use este valor como valor inicial, tá? No caso aqui, eu coloquei um valor arbitrário 5 e a gente fecha essa instrução com ponto e vírgula. Agora, você me diz, como é que ele vai entender qual que é a diferença, né, entre os parâmetros, né, o tipo de parâmetro, né? Como é que ele sabe que esse parâmetro é para ser um número real, um número inteiro, um número booleano? É justamente o valor de inicialização, tá? Então,
como eu inicializei este parâmetro valor com o número 5, ele vai entender que este parâmetro valor é do tipo inteiro, porque eu passei um número inteiro. Tá? Se eu tivesse passado ou definido como valor inicial 5.0, ele entenderia que este parâmetro é um parâmetro do tipo real, do tipo float. Tá? Se eu tivesse dito verdadeiro, e aí pode ser verdadeiro, ou verdadeiro, tô louco. Poderia ser tanto em inglês, né, true também, ou em português, né, verdadeiro, ou falso, né? Ele vai entender que esse parâmetro é do tipo booleano, tá? Para mostrar o resultado disso, então se eu salvar esse código agora como xtest, né, veja que ele está plotando, eu vou inserir esse indicador, ainda vamos falar no final aqui sobre como que ele sabe o que é uma plotagem, uma regra de coloração, um indicador, né? Mas só para a gente ver agora o parâmetro em si, né? Note que eu adicionei ele como um novo, numa nova janela aqui, tá? Porque não importa o resultado agora, é só para a gente ver aqui o resultado do nosso parâmetro valor. Note que ele já colocou aqui, ó, falso, porque é o valor inicial, né? Se eu abrir, vir em parâmetros, olha o meu parâmetro valor sim ou não, ele não chama verdadeiro ou falso aqui, né? Ele chama de sim ou não, né? Mas obviamente é a mesma coisa, né? E ele já inicializa para mim em não, né? Porque eu especifiquei falso. Né? Obviamente ele não faz nada aqui, né? Eu não tenho nada no código usando esse parâmetro, né? Foi só para a gente ver a declaração dele, né? Mas se eu tivesse começado, por exemplo, como 5.0, por exemplo, então se eu salvar, note que agora esse meu parâmetro valor, ele já inicializou em 5.0, ele sabe que agora não é mais um valor booleano, é um valor do tipo real. Né? Então, é dessa forma que você vai especificar. Então, se eu colocar 5 aqui em parâmetro, note que ele começa como 5. Né? E se eu for tentar colocar um valor decimal agora, né, ele não vai gostar, né, mas obviamente, como eu falei, ele não faz nada dentro do meu código, então nesse momento, né, não aconteceria nada. Mas, então, dessa forma que a gente vai declarar os nossos parâmetros, nossos inputs, que é justamente esta porta para o mundo externo, né, porque eu posso usar este valor, né, este parâmetro, agora dentro do meu código. Então, eu poderia dizer, eu quero plotar, vamos alterar aqui, ó, o open, que seria a abertura. Então vamos fazer até assim, ó, vamos apagar essa segunda plotagem aqui, só para não confundir a nossa cabeça. Vamos melhorar aqui agora, vou fazer algo mais prático. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um código bem simples aqui para a gente ver algo mais na prática. Então vamos colocar aqui 1. E aí eu vou plotar a abertura mais o valor mais x. E vamos ver o que ele vai fazer. Então só vamos aumentar aqui, ó. E vamos ver esse parâmetro na prática, então, né? Vou fechar isso aqui, ó. E vou pedir para ele plotar justamente no gráfico para a gente ver, então, o que está sendo feito. Então, vou colocar esse xtest0 no nosso gráfico. Eu preciso salvar, né? Eu não salvei. Então, na verdade, vamos pegar, em vez da abertura, vamos pegar a máxima, porque daí ele fica acima aqui, ó, né? Vamos pegar um gráfico. Então, note que ele foi plotar lá em cima, 29, 58. Por quê? Porque ele está plotando o valor de máxima mais o meu parâmetro 5 mais x. Se a gente pegar o valor de máxima desse candle, que diz ali
23,58 foi o maior valor que ele atingiu, né? 23,58 mais 5, 28,58, né? 5 do nosso valor aqui. Mais x, que é o quê? 1. Por quê? Eu estou passando o valor menos 1 na minha função ABS. A função ABS retorna o valor absoluto 1, armazena em x e eu somo na minha plotagem. Então, na verdade, ele está somando a máxima mais 5 mais 1 positivo, né? Ou seja, a máxima mais 6, né? Era 23, né? 23,58, máxima 23,58, mais 6, 29,58. Agora, se eu alterasse, então, aqui o nosso parâmetro, né? Vamos alterar para 1, dá um OK. Note que agora ele foi para 25,58. Por quê? Ele está somando a máxima mais 1 mais 1. Né? Ou seja, 22,58 mais 2, 25,58. Tá? Então, agora a gente pode começar a manipular e usar, né, dentro do nosso código, os nossos parâmetros e as nossas variáveis. Tá? Então, vamos voltar aqui. Não, só queria mostrar algo mais prático, né? E fazer um ponto de que... Então, vamos fazer assim, ó. Deixa eu esconder aqui de novo. Só para fazer um ponto de que dentro deste bloco início-fim, as instruções... Eu vou ter que... para desenhar, né? Dentro deste bloco início-fim, as instruções são executadas de forma sequencial, tá? Obviamente, existem formas de você alterar isso dependendo da lógica da sua programação, né? Dependendo da lógica do seu código, do seu algoritmo, né? Da sua lista de instruções, né? Mas, a via de regra, o que o compilador vai fazer é executar ou ler o seu código linha por linha, na sequência. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser, né, que ele calcule algo antes de eu plotar, eu preciso que esta instrução esteja primeiro, né, na sequência, né, em relação à minha instrução de plotagem. Tá? Isso vale para qualquer outra instrução que você tenha no seu código. Então, ele tem que ser feito de forma sequencial. Existem formas de você controlar, de alguma maneira, esta sequência, né, baseado no que sua lógica precisa, né, que são loops, né, chamados de loops controlados, ou testes condicionais, né, que vão executar ou permitir que o compilador leia uma instrução caso uma condição seja verdadeira ou falsa, né? Mas isso também é assunto para algo mais avançado, né? Então, o que eu quero dizer é que é possível você manipular essa sequência, né, de forma controlada usando, como eu falei, loops e testes condicionais, né? Você já deve ter visto if, né? O teste condicional if, then, né? Se, então, né? Se algo for verdadeiro, então faça algo, né? Se algo for falso, faça outro algo, né? Ou loops controlados. Você vai ver loop for, né? Que é chamado de loop para, né? Que ele faz uma contagem de quantas vezes algo vai ser executado, né? É por isso que se chama um loop, né? Porque ele fica repetindo determinadas quantidades de vezes, né? Num loop para, né? Ou num loop while, que seria enquanto, né? Ele fica repetindo enquanto uma condição for verdadeira. Né? Então, enquanto aquilo for verdadeiro, ele fica repetindo. Né? E dessa forma, você consegue manipular essa sequência de eventos. Tá? Mas aí, obviamente, como eu falei, entra em algo um pouco mais, um passo a mais, que não é o objetivo hoje aqui. Tá? Hoje aqui é para a gente entender mais curamente como que a coisa funciona. Né? Legal. Então, demos uma visão bem geral, né, da estrutura dos nossos códigos, né, do que acontece dentro do nosso código. Vamos fazer assim, eu quero apagar só esse lado aqui, porque agora eu quero falar um pouquinho sobre, então,
como que o compilador sabe, né, que a gente conversou, como que ele sabe quando é uma plotagem, uma regra de coloração, né? Como é que ele faz para distinguir? Bom, é justamente através da função que você está usando dentro do seu código, ou das funções que você usa dentro do seu código. Então, se a gente abrir a lista de funções novamente, né? Lembra que nas funções gráficas aqui eu mostrei a função plot, né? Plot 1, 2, 3, 4. Quando ele detecta uma função plot no seu código, seja plot 2, 3 ou 4, ele entende que isso é um indicador. Então, o que ele vai fazer é, se eu salvar aqui e abrir a nossa lista de códigos, né, esse código x teste 0, note que ele vai marcar como indicador sim, porque ele sabe que tem uma função de plotagem. Né? Ele não detecta como coloração nem como execução, porque ele não detectou nenhuma função relacionada a essas tarefas, né? esses tipos. Né? Para isso, então, por exemplo, para uma regra de coloração, é a função paintbar. Então, eu vou colocar aqui, ó, indicadores são as funções plot, regras de coloração, a função paintbar, alertas, a função alert, que está aqui, ó, na função de alarme, tá? Essa função alert. Screening é a função select, que está aqui, ó, nas funções screening, ó, função select, tá? Você vai ver que são procedimentos, né, pela bolinha vermelha, mas intrinsecamente ou teoricamente, tecnicamente também dá para ser chamada de função, tá? Estratégias de execução são as funções da seção backtesting de abertura ou fechamento de ordens, tá? Então, de compra ou venda de ordens, né? Então, você tem as ordens buy, que são de compra, as ordens sell, que são de venda, né? Então, na verdade, pode ser qualquer uma delas, tá? Então, a gente vai colocar aqui a buy e sell, tá? E ele sabe que, então, é uma estratégia de execução, obviamente, para backtest, tá? Então, é assim que ele determina. Então, por exemplo, se eu colocar paintbar CL verde e salvar, quando eu for agora abrir aqui a minha lista de códigos, se eu buscar aquele código novamente, note que agora ele marcou coloração sim também, porque ele detectou a função paintbar nela, tá? Então é assim que ele vai distinguir o que esse código faz, é através da função ou das funções utilizadas. Você notou que eu posso ter duas funções de tipos diferentes, né, no mesmo código. Então, uma para plotagem, que é indicador, e uma de pintura de barra, que é coloração, né, e ele vai detectar as duas da mesma forma, né, e eu posso usar as duas separadamente. Então, eu posso vir aqui agora e inserir isso como uma regra de coloração sem problemas. Tá? X-teste 0. Note que como o que eu fiz foi simplesmente pintar de verde, como eu não dou nenhuma condição para ele, né? Eu não falo para ele, olha, pinta de verde quando isso acontecer. Não, eu simplesmente falo, pinta de verde, ele fez, pintou de verde, tudo. Né? Pintou tudo de verde. Né? Mas é porque ele está fazendo o que eu mandei ele fazer. Né? Então, é assim que ele vai detectar, né, a diferença entre cada código. Tá? Então, agora a gente pode entender um pouco dos outros botões aqui. Né? Então, a gente já viu esses. Vimos aqui o verificar sintaxe, vimos a lista de funções. Então vamos mostrar uns aqui só para a gente acelerar um pouco, né? Que são aqui esses dois botões. Esses dois botões, se a gente ver aqui o que ele chama, né, Step Over e Trace Into, são funcionalidades, né? É difícil às vezes usar a palavra função, porque eu não quero dar a impressão errada de que é uma função no contexto de funções aqui, né? Mas eu quero dizer de função de funcionalidade, né? Mas a funcionalidade dele é justamente testar o seu código linha a linha, tá? Para fins de depuração. Depuração é basicamente buscar por erros, né? Buscar aonde está um erro, aonde está um problema dentro do seu código. Então, se você clicar, por exemplo, step, que seria o F3, né? Note que ele abre a versão mista.
tá? Que é algo importante para a gente entender também. Então, vou fechar aqui só por um segundo. Né? Vou aumentar agora aqui, ó, vou tirar o nosso gráfico original, porque a versão mista ele tem um gráfico nativo dele, tá? Porém, existem algumas diferenças, tá? Entre o gráfico real, né, vamos dizer assim, e o gráfico do editor de estratégia, tá? Eu não vou ficar entrando em muito detalhe aqui também, porque, né, não é para ser muito avançado o negócio aqui. Mas a ideia é de que, usando a funcionalidade Step Over, note que ele vai executando linha a linha. E aqui embaixo, ele vai me mostrando os valores associados às variáveis ou parâmetros que eu estou usando, né, naquele exato momento em que o código, o compilador, né, está executando. Então, basicamente neste exato momento em que ele está neste valor, né, ou nesta linha de execução, esses são os valores associados a cada variável, a cada parâmetro, enfim, para você poder acompanhar e ver se tem algum erro de cálculo em algum lugar, né? Porque, como eu falei, às vezes não é necessariamente um erro de sintaxe, né? Mas às vezes um erro do cálculo, né? Eu coloquei, talvez aqui não era para ser mais, era para ser menos, né? E aí eu consigo detectar, né? Através aqui da minha funcionalidade, né? Step Over, executando linha a linha. E note como que eu falei, né? Ele vai executando sequencialmente, né? Porque justamente é o que a gente conversou. Ele executa realmente o código, né? O compilador executa suas linhas de código sequencialmente, a não ser que você tenha formas controladas de alterar isso, que é através dos loops, né? Ou dos testes condicionais, tá? A diferença para o trace into, tá? É que o trace into, caso você tenha uma função onde você tem acesso ao código daquela função, tá? Por exemplo, se eu criar uma função externa e eu quiser testar, e neste código eu referencio esta função, quando ele diz trace into, ele vai buscar dentro daquela função, né, dessa outra função, se linha a linha também o que está acontecendo, para me ajudar a depurar um nível além, né? Obviamente, o problema aqui é que essas funções plot e paint bar são nativas da plataforma e não são abertas. Então, eu não tenho código aberto para que o compilador vá investigar dentro delas. Então, ele ignora, ele testa, né? Ele testa o resultado delas, né? Caso haja. A gente sabe que a função plot e a paint bar não retornam nenhum valor, né? Então, a paint bar aqui, ó, também é void, né? Valor vazio, né? Então, ele não retorna nenhum valor, mas ele também não vai buscar lá dentro o que está acontecendo, justamente porque elas têm o código fechado, tá? Caso tivesse um código aberto, ele ia investigar dentro delas também linha a linha, né? Então, esses dois botões são para fins de depuração. Você, quando começa a fazer depuração, você tem então o seu rodar, o executar, né, e o parar. Então, como eu comecei a executar linha a linha, note que ele vai pintando aqui, né, conforme ele vai executando. Cada vez que ele vai reiniciando o meu código, ele vai pintando, né? Eu vou vendo isso acontecendo conforme eu vou fazendo, né? Mas em algum momento eu posso querer parar. Se eu apertar parar, ele zera tudo, né? Volta para o estado inicial. Se eu apertar executar direto, ele executa tudo de uma vez, né? E vai até o final, né? E aí, a partir daqui, agora ele começa a executar, né? Reexecutar esse código, né? Cada variação de tique, tá? Então, a gente pode parar aqui, né? Ele cancela. Isso no gráfico na versão mista, tá? Você tem aqui a versão do gráfico, né? Que ele mostra só o gráfico também, né? Você tem aqui a aba editor, que é só o editor, ou a versão mista, né? Mas note que este gráfico aqui é diferente do nosso gráfico real, né? Por que eu gosto de usar no gráfico real? Porque algumas funcionalidades no gráfico do editor não são disponíveis. Então, por exemplo, eu não consigo desenhar, né, dentro do meu gráfico aqui, né? Então, às vezes eu quero testar um indicador que eu tenho outros desenhos, eu tenho outras coisas acontecendo dentro daquele gráfico, né? Até mesmo outros indicadores,
Aqui fica mais difícil. Eu não consigo adicionar indicadores, né? Por exemplo, né? Eu teria que programá-los, né? Às vezes eu não quero, às vezes eu quero usar um indicador que já existe aqui, né? Por exemplo, eu quero testar um código em relação a uma média móvel nativa mesmo, não quero programá-la nem nada, né? Aqui eu posso adicionar a minha média móvel, né? Normalmente, e aí fazer o meu estudo, né? Neste gráfico eu não consigo, né? Obviamente, para algumas funcionalidades é melhor. Por exemplo, para depuração, eu não consigo fazer depuração no gráfico real, né? Que é fazer esse teste linha a linha. Eu só consigo fazer no gráfico do editor de estratégias, tá? E a última aba, estatísticas, é justamente a aba de estatísticas para backtesting, tá? Então, como eu falei, quando você se sentir num nível mais avançado, a gente tem um guia só para falar de backtesting, tá? Então, eu não vou ficar discutindo aqui backtesting. Eu quero, né? Hoje o propósito, como a gente já falou, é só, né, entendeu? A introdução à programação aqui no nosso Profit, tá? Então, para mostrar os últimos botões aqui, tá? Você tem, então a gente já viu os botões aqui, executar, parar. As propriedades da estratégia, tá? Ela te permite definir parâmetros, né, configurações iniciais da sua estratégia. Então, no caso, por exemplo, de um indicador, você pode definir parâmetros iniciais. Então, por exemplo, se é um tipo histograma, né, da cor azul, então, note que agora, quando eu inicializo este código, né, essa estratégia, ele já inicializa no parâmetro que eu defini, né? Então, se a gente voltar para o gráfico real, eu vou remover essa coloração e esse indicador, excluir. Se eu fosse adicionar esse indicador, preciso salvar, né? Parar de rodar, salvar, inserir xtest0, nova na janela, note que ele já inicializa como um histograma, né? Obviamente, eu, como usuário, ainda poderia vir aqui alterar, né? Voltar para a linha, fazer minhas alterações, mas, né, eu já posso inicializá-lo com uma configuração pré-determinada. Às vezes você já tem uma coloração que você quer seguir, né? Uma linha verde, uma linha vermelha, ou às vezes é histograma, né? Enfim, você pode definir isso através dessas propriedades. Preenchimento, então, se você tem mais de uma plotagem, você pode preencher aquele efeito nuvem, né? Também tem vídeos sobre isso, tá? Não vou ficar falando sobre todas as funcionalidades aqui, né? Linhas guias também, né? Você pode determiná-las já antes mesmo do indicador, né, ser adicionado no gráfico. Então, eles já vêm com esses valores pré-definidos. Você pode fazer isso através justamente deste botão propriedades da estratégia. A formatação, ele simplesmente formata o texto. Então, se eu clicar aqui, você vai ver que ele formata numa tabulação já meio pré-definida, né, que já tem por padrão. É meio questão pessoal. Às vezes você pode preferir fazer isso para organizar, para deixar o código mais organizado, ou você tem sua própria forma de formatar ou organizar as suas linhas de código, né? É opcional. A lista de funções a gente já viu, a lista de constantes são basicamente valores que são pré-determinados, né, que representam um valor pré-definido. Então, por exemplo, se a gente for em coloração, né, o que essas constantes fazem são basicamente, né, como a gente viu aqui, CL verde, né, são definir um nome amigável para um valor pré-determinado, né? Então, a gente tem a gente tem vídeo aí sobre, por exemplo, a função RGB que determina cores, né? Ou customização, personalização de cores. Você vai ver que o valor da cor é um número inteiro, tá? Obviamente, você não vai lembrar, decorar o valor, né, numérico de cada uma dessas cores, né? Que representa programaticamente essa cor. Então, você pode criar constantes, né, que vão dar um nome amigável, um identificador entendível para o ser humano, né? Então, CL verde está associado a um valor numérico, né, já que representa a cor verde, né? E o nome CL verde é simplesmente para nos ajudar. CL aqui seria uma abreviação de color, né, que seria cor em inglês, né? E verde aqui justamente para saber que é a cor verde, né? Você tem várias cores aqui, né? Vários valores pré-determinados, tá? Isso, por exemplo, para booleanos é false e true, né? Como eu falei, o conceito falso ou verdadeiro é um conceito também
para ser amigável para nós, né, para o ser humano. Mas, computacionalmente falando, nada mais é do que 0 e 1. Né? 0 para representar falso, 1 para representar true, né, o verdadeiro. A ideia aqui é justamente tornar isso mais amigável, mais fácil para o ser humano. Então, a gente vai chamar, ao invés de ficar chamando 0 e 1, a gente chama de verdadeiro ou falso, né? Então, você também tem constantes para isso, né? Você tem aqui outras constantes também que a gente discute em determinados... quando há necessidade, né? Então, eu não vou ficar falando sobre cada uma delas aqui, mas você consegue abrir essa lista de constantes, tá? E você pode declarar suas próprias constantes, tá? Então, para a gente finalizar, para declarar sua constante, a gente vai usar uma palavra reservada const, tá? Para determinar a constante. Note que ele vai me dar aquele erro, né? Porque está em branco. Né? Para determinar uma constante, eu poderia, então, chamar aqui de CL verde. Ó, você vê que eu não posso usar o nome verde, né? CL verde, porque já existe. Né? Já existe essa constante. Ele não vai me permitir usar. Né? Então, verde escuro, que não existe. Né? Agora, para determinar um valor para uma constante, funciona um pouco diferente, né, do que a gente faz aqui, por exemplo, com variáveis, ou para declarar uma variável, ou até mesmo um parâmetro. Né? A gente vai colocar igual e este valor. Como a gente conversou, o valor de uma cor é um valor numérico, né? Então a gente determinaria um valor aqui qualquer. Eu não sei qual é o valor exato da cor verde escura, tá? Como eu falei, tem um vídeo aqui sobre customização de cores, né? E eu mostro como você descobre esses valores, tá? Então, se você tiver interesse, assista lá. Eu fecho aqui o meu declaração, minha instrução com um ponto e vírgula, perdão. E agora eu poderia usar este nome, né, como meu identificador, porque ele vai traduzir esta palavra aqui, CL verde escuro, como este valor. Né? E se eu fosse salvar, e agora eu vou ter que reinserir aquela regra de coloração, né, porque eu acabei removendo. Então, vamos por aqui, ó. Note que, obviamente, não é verde escuro, né, é um laranja, marrom aqui, né, mas foi porque eu chutei um número qualquer aqui, né, mas você vê que ele entende que isso é uma cor, né. Então, vou até para ficar certo aqui, ó, vamos chamar ele de CL marrom, então. Eu acho que já tem CL marrom, não sei se ele já, acho que já tem. CR marrom claro, pronto, que é meio claro ali, né? Porque CL marrom mesmo também já existe, né? Então, note que eu posso determinar. Agora, eu poderia criar constantes para qualquer tipo de valor, tá? Então, pi, que é um número, né? Eu poderia determinar aqui, ó, 3.14. Então, toda vez que eu usasse pi aqui, mais pi, mais x, mais pi, ele sabe que é mais 3,14. Né? Compra, falso, tá? Poderia usar para valores booleanos também. Então, toda vez que eu determinasse compra no meu código, ele sabe que que eu estou me referindo a falso. Agora, entenda que constante é justamente o que o nome diz, é constante, você não pode alterá-la ao decorrer do código, né? Para isso você tem as variáveis, tá? Que é, né, justamente o nome variável porque ela varia, o nome constante porque ela é constante. Então entenda isso, quando você declara uma constante, ela vai ter o mesmo valor até o final, não vai poder ser alterado. Quando você tem uma variável, aí sim você pode manipular, alterar esse valor conforme o seu código precisa. Né? Então, acho que vamos voltar aqui, ó, só para a gente fechar aqui. Falamos sobre esses dois botões, as propriedades, a formatação, a lista de constantes. O último botão aqui, só para mostrar na nossa versão do mista. Então vamos aumentar aqui, ó. Na versão mista, você tem esse botão inserir linha no gráfico secundário. Quando você tem um código, então vamos esconder aqui de novo rapidamente. Quando você tem um código que existe uma plotagem, né, você pode plotar. Então, se eu executar, você note que eu estou plotando em versão histograma, porque eu alterei nas propriedades da estratégia, mas no gráfico do editor de estratégia, até algum tempo atrás, você não tinha como
determinar onde ele é plotado, né? Agora você tem esse botão, então eu posso alterar entre plotar numa nova janela, né? Que é, por exemplo, nesse caso que eu gostaria de fazer, ou plotar sobreposto no gráfico, né? Então, por exemplo, se fosse de fato se eu voltar para a linha, né? Talvez eu quisesse mesmo no gráfico, né? Então, você vê que eu posso alternar entre plotar no gráfico ou fora do gráfico, né? No gráfico do editor de estratégia. Por quê? Então, se eu voltar aqui, se eu parar, voltar para o nosso editor e voltar, obviamente, no nosso gráfico real, eu posso escolher, né? Eu posso vir aqui em inserir indicador, xtest 0, e alternar entre nova janela ou sobreposto no gráfico, né? Então, foi por isso que esse botão foi adicionado, porque eu não tinha essa possibilidade no gráfico do editor, né? Agora você tem. Aqui é simplesmente uma ajuda, tá? Ele vai abrir um documento de ajuda, é bem desatualizado, tá? Eu recomendo você dar uma olhada, mais por curiosidade, para ver se tem alguma coisa que pode te acrescentar, mas é muito desatualizado, tá? Então, já te aviso que não tem muita informação aí, mas para quem está começando pode ter pelo menos uma informação básica aí, né? Ok, então esse foi, né, um resumão, passou da 1h30 que eu queria ter feito, mas é importante, né, para ter essa base, tá? Obviamente, você nota que a gente nem começou a discutir muito a parte de programação em si, né? Porque agora entra o quê? Justamente a nossa lógica, né? Que é definir o que vai dentro daquele nosso bloco, né? O nosso bloco aqui de código, né? O que eu queria mostrar era justamente a estrutura do nosso código, né? O que ele faz, como é que ele faz, por que ele faz, o ambiente de trabalho para a gente entender. E agora a gente entraria na parte de lógica, que é definir realmente o nosso código, né? Obviamente isso agora vem com prática, com experiência, né? Com estudo mais avançado, né? Da parte de programação. A gente tem o nosso curso, até mesmo os vídeos desse canal agora, né? Você vai poder talvez utilizar para aperfeiçoar e para ver mais a fundo, né? Esse tipo de coisa, tá? Então, espero que tenha ajudado, espero que tenha sido aí uma base, né? E caso haja interesse, eu vou fazer aí lives para a gente responder dúvidas, né? Então, a gente se vê aí nos próximos vídeos.